Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Pod Ju e a gente tá aqui com a nova temporada 2024 do Pod Ju e eu tô recebendo uma convidada super especial. Ela veio de longe para gravar esse podcast e ela tá arrebentando nas redes sociais. Ela resolveu se reinventar. Com 55 anos, ela resolveu dar uma guinada na carreira e agora tá lá na rede social fazendo super sucesso. É um prazer receber a Yara. Yara, uma honra te ter aqui. Eu tô super feliz de ter aceitado esse convite para esse nosso bate-papo. Vamos falar sobre muita coisa hoje. Muita coisa. Eu que te agradeço o convite, o carinho pelo convite e estou muito feliz de estar aqui também. É um grande prazer estar aqui com você. Uma honra pra gente te receber aqui e falar de um tema tão legal, né? A gente vai falar sobre saúde da mulher, sobre ginecologia, sobre reposição hormonal, enfim, vamos bater um bate-papo aí. Quero saber também da tua mudança de carreira, como é que foi isso, porque tu é uma inspiração para muitas mulheres, né? Para muitas mulheres médicas. Eu quero também a gente olhar um pouco para esse lado, assim, essa questão da carreira. Então eu queria que tu contasse um pouquinho, que tu te apresentasse, Yara. Qual é a tua formação, né? Quanto tempo tu é formada? Eu quero conta um pouquinho da tua história, de onde tu é. Conta um pouquinho pra gente, o pessoal te conhecer também. Tá e certo. Depois a gente vai passar todas as redes sociais, o pessoal começar a te seguir também. Tá bom. Bom, meu nome é Yara de Bortoli, eu sou ginecologista, eu trabalhei também com obstetrícia e eu não trabalho mais, né? Eu sou natural de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, mas eu moro há mais de 30 anos em Xanxerê, que é oeste de Santa Catarina. E eu trabalho com mulheres, né? Fui treinada para trabalhar só com mulheres e é assim uma grande satisfação poder descobrir o corpo da mulher, os tratamentos adequados em cada idade, né? Então, por muitos anos eu trabalhei com obstetrícia e eu me dediquei muito àquelas barriguinhas crescendo, os bebezinhos, e eu resolvi que estava na minha hora de parar e eu fui para outro lado. Eu comecei com ginecologia regenerativa, que é uma área muito nova dentro da ginecologia, e é o que eu tenho atuado até agora. E também, mais recentemente, com terapia hormonal para mulheres. Então, consegui casar essas duas partes tão novas e que estão mudando tanto dentro da ginecologia para buscar benefício para as mulheres e para me reinventar realmente, né? Então, tu foi da fase da obstetrícia ali, que a gente pensa nas mulheres ali de 30, 50 anos, e agora indo para mais 60 mais, 50 até e menos, poucos mais. 40 mais, já começa por ali. Eu continuo atendendo todas as mulheres de todas as idades, né? Eu parei de fazer obstetrícia por questões da minha própria idade. Eu achei que estava na hora, por 34 anos eu trabalhei com obstetrícia e eu trouxe muito bebê pro mundo. Muito bebê. Participei de muitos momentos bons, né, da vida de muitas pessoas, alguns momentos tristes também, felizmente muito poucos na minha carreira, mas assim, eu tive muitos momentos felizes que hoje eu lembro, eu tenho saudade, eu sonho às vezes que eu estou fazendo um parto, porque é difícil a gente largar o que a gente gosta de fazer, né? Então, para mim, largar a obstetrícia realmente foi um grande desafio emocional, medo, insegurança e de me sentir capaz para começar uma área nova dentro da minha própria especialidade, né? Mas foi assim que aconteceu, então entra muito com a questão de buscar a qualidade de vida também, exato, né? E a área que tu estava me falando exato. antes, assim, de aquela coisa do plantão, porque a obstetrícia tem essa característica bem específica, né? Exato. Que espera o bebê escolher a hora de nascer, né? Então, assim, nesses anos todos eu tive meus filhos, né? Trabalhando com obstetrícia, o meu marido é pediatra, então na época nós trabalhávamos muito, ele fazia plantão em UTI, então ele dormia no hospital, eu passava noites no hospital. Por muito tempo eu levei meus filhos para o hospital junto, porque na madrugada, aquela coisa, né? Enquanto eles eram pequenos. E assim foi indo. Mas é que quando a gente trabalha constantemente, a gente meio que se acostuma com aquilo, né? Você vai naquele ritmo, cria os filhos naquele ritmo e a vida vai passando. E assim foram indo anos da minha vida. Eu fui muito feliz, fui extremamente feliz na obstetrícia. Eu tenho até hoje ciúme das minhas grávidas quando eu vejo que está com outro colega, que eu própria mandei, mas porque de fato, eu amava muito o que eu fazia. E só que, assim,
Nesse período também, todos esses anos, mais de 30 anos, a vida foi passando e por muitas vezes eu não participei de algumas partes que eu gostaria de ter participado. Então, assim, teve festas de família que eu não fui, eventos que foram importantes que eu não fui. Eu sempre estava esperando que um nenê ia nascer, né? Então, ou ia nascer, ou estava prestes a nascer, ou tinha alguém internado. Então, vida de obstetra é muito conturbada, né? E a mulher médica ainda por cima, né, Yara? A Isso. A maternidade no meio maternidade disso faz tudo tudo, né? isso, né? Sabe que eu também, como eu te falei, eu também sou filha de médica. E eu tenho Sim. recordações da minha mãe também me levando para o hospital, imagina, pediatra. Né? Então, assim, tu tem filho médico também, né? Eu tenho um nenezão de 30 e poucos anos, que é médico já, e a minha filha, que é o meu nenê, ela está se formando esse final de ano. Então, assim, a influência dos pais médicos, né? Acaba que a gente começa a conviver muito cedo. Sim. E claro que a gente tem esse lado de saber que os pais trabalham muito, que acabam que momentos, de repente, que tu queria participar e não pôde. Mas também é uma inspiração. Provavelmente tu é uma inspiração para os teus filhos. Eu nunca, nem eu, nem o meu marido, nós nunca falamos que eles tinham que ir para o caminho da medicina. Então, a gente sempre deixou que eles escolhessem o seu próprio caminho. Claro que a gente sempre orientou muito e tudo, mas eles sempre foram para isso. Então, a gente também não pode cortar a vocação, né, de um filho. Então, eles optaram, e o Felipe é otorrino, meu filho mais velho, e a minha filha, a Bruna, ela está se formando e vai para gineco. Já me disse, mãe, é ginecagem que eu quero. Então, é por aí. Mas, enfim, né, depois, quando eu cheguei ali no limite de pensamento, eu diria, sabe, para a transição de carreira, eu já estava ali com 56 para 57 anos. Aos 55, o negócio começou a me incomodar. Tá, sabe, aquela coisa assim, quero mudar. Porque eu comecei a ver a minha família indo para as festas de família, aniversário de criança. Cadê a mãe? A mãe não veio porque tem um nenê. E aquilo começou assim, eu disse, poxa vida, eu tô vendo, a vida tá andando, né? E é um pensamento muito duplo, né? Porque a vontade é de ficar trabalhando, mas a outra vontade é de seguir a família. De viver, né? De viver. Então, eu comecei a ponderar tudo isso, né? Então, nessa idade, as coisas começaram a me angustiar um pouco. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. Então, foi um momento bem conturbado para a humanidade, né? E eu E também, ao mesmo tempo, é um momento que a gente para refletir, né, Yara? Exatamente, eu acho que foi aí que eu parei, sabe? Porque quando eu trabalhava muito, o ritmo era muito acelerado, como eu te falei, vai trabalhando. Eu perdi uma festa. Tá bom, mas outro dia eu vou. E assim vai, e tu não para pensar. Só que a pandemia deu um stop, né, em todo mundo. Então, aquele ritmo de consultório que eu tinha, eu tive que parar, porque todo mundo parou. Mas eu continuei atendendo as gestantes, eu tinha muita grávida, então eu convivia dentro do hospital com pessoas morrendo e eu fazendo outras nascer. Então, aquilo, assim, a gente para pensar tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei muito reclusa, eu pensei muito, eu tive muita tristeza, toda aquela mistura de sentimentos que a pandemia trouxe para todo mundo, eu tinha medos também. E ali eu disse, meu Deus, e se eu morrer agora, o que eu fiz? O que eu fiz com a minha família até agora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, não, mas eu não quero largar a obstetrícia. E assim foi, sabe, o conflito. Mas nisso, tu vê como é a vida. Nisso, uma colega me disse, Yara, fica ligada que daqui uns 2, 3 anos, a menopausa vai ser o foco do momento. E, nesse momento, estava surgindo, crescendo muito discretamente a ginecologia regenerativa, que é essa área toda nova da ginecologia. E conta pra gente. Assim, isso. Pensa que quem está nos assistindo nunca ouviu falar em ginecologia regenerativa. Então, apareceu assim, a oportunidade de fazer meu primeiro curso dentro da Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa Funcional e Estética. Essa academia brasileira, ela forma profissionais para lidar com uma área
nova da ginecologia que veio muito depois da dermatologia, então ela traz os procedimentos de laser, de rejuvenescimento, de preenchimento, tudo que a dermatologia faz em termos de facial, corporal para as mulheres, a ginecologia regenerativa pegou todas essas tecnologias e desenvolveu dentro dessa área, então, o que se poderia fazer de melhor para a qualidade de vida e bem-estar das mulheres. E aí, como eu estava naquela transição, eu já não sabia mais direito, né, para onde, o que eu queria fazer, eu disse, tá, tudo bem, então é para aí que eu vou. Vamos ver o que dá. E aí eu fiz o primeiro curso e eu gostei. Aí eu lembro que eu encontrei uma professora dentro do curso, né, que foi minha mentora, querida, até hoje eu sou super amiga dela. Eu disse, Luísa, eu não tenho vaga para o próximo curso. E ela disse, vamos tentar. Aí um desistiu, ela disse, Ara, vai que é para ti. E aí eu fui, e aí eu gostei. Aí eu disse, quando é o próximo? Aí eu fui. E aí começou a fazer um curso. E aí eu comecei a fazer, começou a minha formação. Então, à medida que eu fui me desprendendo de um lado, eu fui entrando dentro de outro, sabe? E a coisa foi muito, assim, foi muito leve essa transição. Muito leve. Então, eu determinei um prazo que eu iria fazer meu último parto, e dali para frente eu disse, não, eu não pego mais gestantes, porque eu não quero mais, porque o número de cursos começou a ficar muito grande, eu tinha que viajar muito. E aí, como que vai assumir o compromisso de uma gestante e você não está lá na hora do parto, né? Então, eu comecei a divulgar, contar para as pacientes e tudo. E aí eu comecei a estudar, e nisso a ginecologia regenerativa ela despontou. Hoje é assim uma área que está crescendo muito. E os nossos professores aqui, eles vão dar aula no exterior. Eu fui em congresso em Madrid esse ano, que os meus professores, queridos, que a gente convive, eles foram dar aula para os mestres lá. Então, tem gente de lá vindo estudar aqui no Brasil. Então, quer dizer, é uma área muito próspera, sabe? E eu consegui, eu acho que eu ganhei um presente assim na minha finaleira, né? Antes de tudo isso, o meu marido me propôs aposentadoria. Ai, esse termo é pesado, né? Pelo amor de Deus, aposentadoria. Médico se aposentar é um desafio. Aí o Luciano me disse, Ara, vamos passar um tempo no litoral e vamos ver como é que a gente se sente, assim, imaginando que a gente não vai trabalhar. Eu juro que eu aguentei 10 dias. Eu juro para ti. Mas depois não deu mais. Eu disse, não, eu gosto de contemplar a natureza, o mar, o sol, tudo maravilhoso, mas eu quero trabalhar. Né? E aí eu voltei com a certeza do que eu queria. E aí até traz a questão de propósito, né? Tu tem um propósito fazendo o que tu faz. E aí não faz sentido não ter isso na tua vida, né? Não faz. Hoje eu não consigo mais viver sem isso, né? E, claro, com isso coincidiu a formatura do meu filho, o retorno dele para a cidade, com cabeça jovem. Ele dizia, mãe, por favor, tu tem que aprender a mexer no celular. E eu não sabia, eu tô te falando, eu era criada para obstetrícia, assim, para fazer parto, para tratar os bebês, mas essa questão... Para atender o celular das gestantes ligando. Mas aí ele me dizia, tu tem que ter mais seguidor. Eu disse, que seguidor? O que é isso? Eu não quero saber desse negócio. Vamos lá, deixa eu trabalhar. E aí eu comecei a ver que o mundo tinha mudado, né? Porque é engraçado, eu tenho quase 60 anos hoje. A minha geração, nós não aprendemos nisso. Hoje você tecla e o mundo aparece. Nós tínhamos que ir para os livros, a gente tinha que estudar, diferente, você tinha que ir para a biblioteca, né? Não tinha celular, não tinha computador. Então, quer dizer... até a carreira da medicina, né? Totalmente diferente, exato. né? Uma carreira que tu começava e tu dependia do plano de saúde, tu dependia de algum lugar te aceitar. Hoje em dia, a rede social possibilita, né? Muito. Essa possibilidade de tu ser visto por pessoas do Brasil inteiro, de vários lugares, Exato. te conhecerem, gostarem do teu trabalho, te acompanharem, irem na tua cidade te conhecer, né? Exatamente. E com isso, tu entende que foi tudo meio junto? Quando começou a mudar tudo meio junto. Então, eu me decidi que eu iria para esse lado, as coisas dentro da Academia Brasileira foram acontecendo e eu fui seguindo cada vez mais. O meu filho chegando com cabeça jovem, com tecnologias, e ele disse, mãe, tu tem que tentar filmar, fazer uma gravação. Eu disse, imagina, eu vou, jamais, não vou.
E aí eu fiz a primeira vez, fiquei meio assim, a gente se acha muito feia, muito cheio de defeitos, né? Muito crítica. Aí eu fiz a segunda, fiz a terceira, e daí comecei a gostar desse negócio. E aí foi. Aí eu juntei tudo, eu juntei assim, a profissão, né? A minha idade, que eu tenho que usar para. Tem que servir para alguma coisa, então que sirva de estímulo para as mulheres, né? E para mostrar também para as mulheres que a gente, quando entra na menopausa, que essa palavra para muitas é complicado, assim, a gente só termina a fase reprodutiva, mas a nossa capacidade produtiva ela é imensa. Basta você se ligar, né? Então é mais ou menos por aí. Olha essa frase. Então, quando a gente entra na menopausa, termina a nossa fase reprodutiva, mas não a produtiva, né, Yara? Exatamente. Porque a mulher, ó, vamos falar da mulher de 50 hoje. Que é super jovem, né? É super Hoje em jovem. Dia, se a gente pensa que a gente tem uma média de vida das mulheres aí de 85 até 90 anos, mais ou menos, Sim. algumas pessoas até mais. Então, eu tava contando que a tua mãe tem 90 anos. 90, minha mãe passa batonzinho todo dia. Faceira, minha mãe. Então, 50 anos tá na metade da vida, né? Pelo menos um terço, né? Dos 50 aos 80 são 30, se for aos 90, 40. Imagina como que a gente vai viver? Aposentado 40 anos? Não dá? Eu acho que a mulher, o ser humano em si, ele tem muito, muito potencial. Só que eu acho que às vezes a gente não tem, ou a gente não consegue enxergar, ou não tem a oportunidade de descobrir, ou a pessoa se acomoda mesmo, né? Então, eu acho que a inquietude, você sabe melhor que eu, mas eu acho que a ansiedade, nesse sentido, ela impulsiona para frente, né? Para você... A busca pela mudança, né? A ansiedade, ela é positiva quando ela te faz ter um desconforto com aquilo que foi o que tu sentiu. Exatamente. E te fez mudar, né? O desconforto, ele nem sempre é ruim. Não, eu acho que ele é renovador, né? Só que, ao mesmo tempo que você vai mudar, te dá uma insegurança, que eu acho que é normal do ser humano. Aí vem o medo, né? O medo novo, né? É o medo. Eu disse, meu Deus. A primeira coisa que vinha na minha cabeça, assim, o dia que eu parar de atender a obstetrícia, meu consultório vai afundar. Eu não vou ter mais paciente. Aí o meu marido dizia, tu é boba, Yara. Vai trabalhar que sempre tem, né? Que a gente faz um trabalho correto, não tem por que as pessoas não continuarem. Mas eu sentia que eu precisava ter sabe aquele mais que estava faltando? Porque nesses anos todos, a minha visão ela foi muito obstétrica e pouco ginecológica. Então, quando eu acordei para a transição, eu comecei a me ligar mais, eu fui atrás da ginecologia. E aí foi isso, eu vi que estava chegando a valorização muito grande da mulher na menopausa. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, Yara, sobre essa questão da menopausa ali, tu falou, né, sobre a questão de ser produtiva. Como que a ginecologia enxerga isso, né? Como é que tu percebe? Qual é a mudança que tu vê das mulheres em relação à menopausa, em relação à chegada dessa fase, que é uma fase de muita mudança, né? Muita mudança. Eu acho que com a pandemia, as mulheres meio que se acordaram, sabe? Eu acho que mudou muito, assim. Então, foi o boom da ginecologia regenerativa, com todos esses tratamentos regenerativos mesmo, para melhorar a parte funcional. Por exemplo, 60% das mulheres, quase 60% das mulheres na menopausa perdem urina. Tu entende? E até então só se fazia cirurgia para isso. Hoje em dia a gente usa o laser, o eletromagnetismo, que tem uma cadeira que ajuda muito a vida dessas mulheres. Então, a mulher mudou. O pensamento da mulher mudou. A mulher de 50 de hoje não é a mulher de 50 dos anos atrás, que ela imaginava, é normal sentir o calorão, é normal ficar nervosa, é normal alterar o humor, ter ressecamento vaginal, não conseguir ter relação, é normal perder a libido, tudo é normal, né? Eu cresci com a minha mãe dizendo que essas coisas eram normais, mas eu sempre fiquei Como muito... se fosse uma condenação uma também, condenação, né, tá escrito aqui, ó, menopausa, não serve para mais nada. Eu disse, não, pelo amor de Deus, né? As mulheres têm que acordar para isso. E aí eu acho que a coisa veio vindo junto comigo. Então, eu peguei tudo isso, eu comecei a estudar, eu fui crescendo dentro da academia brasileira. Eu vi que as pacientes começaram insistentemente me procurar, porque elas diziam, eu preciso que alguém me trate, o que eu estou ficando maluca? Eu disse, não, tu está na menopausa, amiga, não está maluca. Então, elas todas me diziam,
E me dizem até hoje o que eu tenho que fazer. Então, a gente aprendeu a olhar para essa mulher de uma maneira diferente, olhar já na 40 a mais e ver que ali começa a prevenção. A gente começa a perder colágeno, elastina do nosso corpo com 35 em diante. Começa a acrescentar, a aumentar muito isso aos 40, aos 50 é ladeira abaixo. Entende? Sim, a gente perde 1% de músculo ao ano a partir dos 35, né? Então, assim, perde colágeno, perde músculo. Então, a gente tem que começar a prevenção cedo, mas também tem um acompanhamento especial, né? Claro. E alguém que olha especificamente para isso, Claro, né? é porque, assim, não existe um tratamento único, um remédio para uma mulher menopausada. Não, são um conjunto de tratamentos. Então, você tem que primeiro olhar aquela mulher, que a visão já começa pela visão ginecológica, né? Que antigamente a gente falava, eu vou no ginecologista, o ginecologista enxerga um par de mamas, 2 ovários, uma vagina e um útero. E deu. Hoje em dia, mudou. A mulher é um todo. E você sabe melhor do que eu, que se o cérebro não está legal, o corpo não vai legal, o relacionamento não fica bom, ela fica desestimulada, ela se perde nos relacionamentos, né? Normalmente é uma fase em que os filhos saem de casa, então fica uma mistura que muitas vezes um casal ficou unido esses anos todos só para manter um filho, de um filho. Aí sai o filho, então a mulher se vê velha, com um monte de sensação ruim que ela está sentindo, perdendo xixi, que é uma coisa horrível para uma mulher, com aquele calorão danado. Diminuição da libido. Diminuição da libido. Alteração do humor, porque aí começa a ficar... Até as alterações hormonais impactando totalmente no humor. Totalmente. É impressionante, assim. Sim. É uma das fases, em relação à saúde mental, assim, que as mulheres têm maior alteração em relação ao humor, principalmente na transição, Na né, transição, Depois, exatamente. Meio que estabiliza. Exatamente. Tanto que a taxa de transtorno mental, antes da menarca, em relação a homens, é uma menina para um menino. Uhum. Na menopausa, depois da menopausa, uma mulher para um homem. E na fase entre a menarca e a menopausa, é de 3 mulheres para cada um homem. Tu veja. Então, o impacto dos hormônios é muito grande. na questão de saúde mental, claro. né? Impacta muito. Então, claro. é um momento climatério ali, né? É muito difícil, uma fase muito difícil, né? Então, uma coisa assim que as mulheres confundem muito, elas se perdem o que é transição, o que é menopausa, ótimo. né? Eu acho que isso é legal da gente falar para poder explicar. A menopausa, ela pode acontecer dos 45 aos 55 anos na vida de uma mulher, em média, em torno de 50, 51 anos. Mas a menopausa é uma data marcada, que é a última menstruação da vida daquela mulher. É igual a data de nascimento, ou igual a primeira menstruação. Assim como tem a primeira, tem a última. E a última o nome dela é menopausa, tá? Mas tudo que acontece antes é a transição. Então, o que é a transição? Justamente o nome diz, é a transição, é aquele período que você deixa de ter a tua produção hormonal normal e você está entrando em falência. Gradativamente, dia após dia, você está perdendo o colágeno que já vinha perdendo, só fica pior, mas o ovário que resolve entrar em greve não trabalha mais até o dia que ele para completamente. Então, o impacto da baixa estrogênica no corpo de uma mulher, ele é dramático. Hoje em dia, a gente sabe que tem 76 locais de receptores no nosso corpo para estrogênio. Então, quer dizer... o cérebro está cheio, inclusive. O cérebro está cheio, o intestino está cheio... o nosso corpo é cheio de receptor. O olho, a boca, intestino, vagina, o trato geniturinário, né? Então, e o sistema nervoso é uma coisa assim que ainda não se descobriu tudo, né? Tem gente que está estudando só o cérebro da mulher da menopausa, que ainda é uma grande incógnita, porque dia após dia se descobre a ação do estrogênio em tudo isso e o quanto ele faz falta, né, para a transição. Então, a transição é tudo que acontece antes. Então, assim... Inclusive, tem até... Eu fui num congresso uma vez que eles estavam falando sobre o transtorno disfórico pré-menstrual. Sim. Que tem alterações do nosso córtex pré-frontal. Então, em estudos, eles conseguiram ver que essa alteração, durante aquele período ali, em que tem a redução dos hormônios, a gente tem uma redução do nosso córtex pré-frontal. Diminui. Exatamente. Então, a
mulher fica mais impulsiva, Uhum. fica mais irritada. Então, eu sempre falo então, que a gente pode justificar algumas coisas, porque Sim. realmente altera mesmo. Então, o Sim. hormônio, ele tem uma função muito importante. A gente, é isso que tu tá falando, ainda estão se descobrindo, né, Ainda Yara? estão descobrindo. E até eu acho muito interessante, porque dentro da psiquiatria, pelo menos, agora que estão se olhando especialmente para a mulher, sabe? Sim. Até os anos atrás, aí os estudos eram muito focados em saúde mental. Uhum. E agora tem se olhado muito em saúde mental da mulher. E eu acho que a ginecologia já abraçou a mulher muito antes, né, Sim. Yara? Mas também tem ido para isso, a ginecologia Mas regenerativa. isso, mas que bom que outras áreas também possam estudar o cérebro da mulher, porque eu acho que a gente tem que, na medicina a gente não pode trabalhar sozinho, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto, assim como a gente tem, eu pelo menos, né, aprendi que eu tenho que ter a visão integrada do corpo da mulher. O sistema nervoso, ele vai mandar estímulo para o ovário, para a tireoide, para o pâncreas, para a suprarrenal, para o intestino. Então, se o negócio não funcionar direitinho, algum sintoma vai ter que dar. Né? E a gente tem que olhar para essa mulher muito além da parte ginecológica, porque a mulher que chega principalmente na transição é uma mulher que precisa ser acolhida, então ela precisa de um colo, ela precisa se sentir confortável naquele local que ela está. Então, eu vejo assim que o papel do ginecologista é gigantesco, porque é o ginecologista, o clínico da mulher. É ele que vai ter o discernimento de dizer, essa paciente, ela está com um transtorno além do que eu posso, vai para o psiquiatra. Ou ela está com alteração da tireoide, eu preciso de um endócrino. Ou vai fazer prevenção de doença óssea, osteosarcopenia, por exemplo, perda de músculo, perda de osso, né? Então, assim, é um conjunto, não existe um tratamento. Eu trabalho sempre em equipe, eu procuro ter uma equipe junto, de colegas que eu possa encaminhar, né, para me assessorar e para poder dar uma qualidade melhor para essa paciente que está buscando. E que até então, muitas vezes, ela chega para mim e eu pergunto, o que te aconteceu? E ela não fala, ela só chora. E isso parte, sabe? Dói no coração. Porque aquela mulher, ela está te implorando por ajuda. Ela só não sabe por quê. E não sabe como, ela não sabe nem verbalizar isso, né? E até porque existe muito termo pejorativo dessa fase, né, Yara? Exato. Assim, tem muitas... Às vezes, algumas pacientes que estão passando por essa fase, próprias as pessoas dentro de casa... Ficam, nossa, lá vem o calorão. Sim. Tem uma coisa meio, uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha. E aí, essa mulher, ela se sente muito rejeitada, né? Ela sente Com assim, certeza. que aí a gente volta àquela coisa de se sentir útil, né? Parece que aí ela não serve mais pra nada. Ela criou os filhos, ela trabalhou, e aí quando ela entra nessa fase, que ela começa a ter o calorão, que ela começa a ter essas alterações de humor, que ela começa o corpo mudar também, Sim, né, Yara? É injusto isso com a mulher, né? Porque a gente tem os filhos, a gente modifica todo o corpo. Claro, eu acho que o processo de envelhecimento, ele tem que acontecer para o ser humano, porque a gente é programado para morrer. A verdade é essa, né? A gente tem a data de nascimento, mas o nosso corpo, ele vai envelhecendo, um dia nós vamos morrer. Só que, como a gente tem a capacidade de viver mais, a gente tem que viver bem. De nada adianta você ter uma vida sendo rotulada, por exemplo, de improdutiva, ou de velha, ou de incapaz. Eu acho que o ser humano tem todos nós temos uma capacidade. A diferença de um para o outro é que uns descobrem isso e outros não, né? E às vezes é preciso que alguém diga isso para essa mulher. Então, eu tento fazer esse papel, porque elas dizem assim, eu me olho no espelho e eu não me reconheço mais, não sou mais eu. Porque eu tenho calorão, porque eu brigo com meus filhos, porque eu choro, porque eu como. Eu não tenho vontade de ir para a academia, eu não quero namorar meu marido, mas eu amo ele, ou meu relacionamento. Então, são coisas assim que vão acontecendo na vida das pessoas que modifica muito, muito, né? Desestrutura. E tem outra coisa. Normalmente, uma mulher de 40, 50, ela tem uma filha meio adolescente ali de 14, 15, naquelas fases. Então, são dois opostos, né? É a mulher na transição, com todos os seus hormônios, e a adolescência da filha ali. Então, é uma guerra familiar. Eu acho que tu deve ver bastante isso também, né? E até porque, às vezes, tem até uma competição, né? Exato. Às vezes, tanto da mãe, que aí ela começa a se
se vê, meu Deus, eu tô envelhecendo. Uhum. A minha filha tá brotando. criando corpo, tá? Então, assim, tá assumindo um lugar, né? E aí tem essa questão até pressão externa, né, Yara? Exatamente. Uma pressão estética, muitas vezes do que a gente vê, que é mulher não pode ter cabelo branco, Uhum. mulher tem que estar sempre maquiada, sempre linda, não Uhum. pode estar... Mulher tem que cuidar do corpo eternamente. Então, Sim. essa coisa do... São padrões, né? E o que é cobrança do outro e o que é cobrança como eu me sinto. Até da mulher Sim. poder determinar, né? E eu acho que Exato. também a questão da mulher ficar mais velha, eu acho que também, pelo menos das entrevistas das mulheres que eu vejo, eu acho que começa a ter uma autonomia em relação a isso, né? Dizer, Uhum. não, o que me faz bem? Ah, eu gosto do meu cabelo assim, é assim que ele É vai assim ficar. que vai ser. Mas às vezes tem uma insegurança por trás também, né? E eu acho assim que o processo do envelhecimento para a mulher é toda essa instabilidade hormonal até chegar na menopausa, quando o que está ruim fica ruim e continua sendo ruim, entende? E aí elas procuram para a gente auxiliar e muitas ficam muito bem na menopausa instalada, mas não há uma oscilação tão grande quanto a transição, Quanto o período até transição. chegar lá. A transição, para mim, eu acho que é o pior momento. Só que se a gente explica, se você solicita os exames, você acolhe essa mulher, muitas vezes elas se queixam que tem por exemplo, vamos falar da parte estética também, com a queda do estrógeno, do colágeno e da elastina, o nosso corpo todo ele envelhece, né? Então a gente nota no rosto, na papadinha, no braço, na barriga e na vulva também. Então há um envelhecimento vulvar muito grande. E com isso, muitas vezes, há um excesso de pele que atrapalha a vida dessa mulher. E até às vezes pelo peso, né, Yara? Exato. Ganhou peso, perdeu peso, gestação. Emagrecimento, exatamente, mudanças e as próprias oscilações de hormônio, né? Então, tu veja, ela já vem com toda essa bagunça hormonal e ainda a questão estética que atrapalha mais ela, né? E muitas vezes não é para ela se relacionar, seja lá com quem for, é para ela com ela. Então, elas me dizem, eu me olho, eu já nem me olho sem roupa na frente do espelho, porque eu não gosto de ver aquele negócio ali. Ou eu não vou para academia porque a roupa marca. Ou não vou na praia, vezes, né, Yara? Às vezes. Ou não vou na praia porque aquele negócio fica saliente. Poxa vida, por que não? Se a gente tira a pálpebra, a gente bota prótese, a gente faz o que quiser fazer com o corpo na parte estética, se aquilo é o motivo dessa pessoa não estar bem, por que não ajudá-la? É só essa questão. E né? às vezes, porque é diferente de quando a gente tem uma coisa na psiquiatria que a gente chama de dismorfia corporal, que é quando a pessoa enxerga um defeito ou um problema que não existe, que é diferente disso. Então, às vezes realmente tem uma questão funcional, estética realmente desconfortável. Então, o médico avalia, né? Olha, realmente, tu olha ali, tu vai fazer um exame e tu vai ver, realmente, ali... porque a gente tem uma coisa em relação à vulva, principalmente, de qual é um padrão de vulva. Não existe, né, Yara? Não existe uma vulva que é essa aqui, é um padrão... a perfeita, dos filmes pornôs, que a gente sabe que muitas mulheres cresceram com essa ideia de que existia um perfil... Assim como os homens também, em relação, né? A questão do pênis, mas em relação à mulher, tem uma cobrança de que seria uma vulva perfeita. E as mulheres não têm esse comparativo, né? Não existe uma vulva. Eu acho que até tem um livro, né? Que é de várias vulvas e todas as vulvas são perfeitas. Mas dentro daquilo que pra mulher é a dela, dentro daquilo que ela convive, aquela alteração ali que foi por perda de peso, pela pele, por tudo, realmente existe um tratamento para que ela não tenha vergonha, para que ela não se sinta mal em relação a como ela é. Exato. Né? Que não seja esse mais um motivo para sua tristeza. Eu sempre digo isso. Se você pode fazer um procedimento tão simples, hoje em dia eu faço com laser de CO2, que é um aparelho de laser que corta e coagula e tira aquela pelezinha. Esteticamente ela se sente melhor. Muitas vezes o lábio externo também ele fica mais murchinho pela própria perda de tecido gorduroso, né? O tecido conjuntivo que fica ali, ou por gravidez ou emagrecimento, muitas fazem cirurgia bariátrica, né? Aí murcha todo o corpo, sobra a pelezinha. Então, esse preenchimento que a gente pode fazer aqui na bochecha e tudo, ou seja lá onde faz no corpo, dá para fazer na vulva também, para deixar ela mais harmônica. Muitas vezes
tão pouquinho tecido que tem na parte externa, que quando ela vai sentar, por exemplo, num banquinho de bike na academia, machuca, porque ali é um coxinha, aquilo serve para proteção proteger. da parte interna. Porque às vezes pega até o clitóris mesmo, né? Fica Exato, exposto. machuca muito. Então, tu imagina assim, vem tudo isso na cabeça dessa mulher. O corpo mudou. O lábio externo está murchinho, o lábio interno está enorme. Ela se olha, meu Deus. Aí ela vai botar um biquíni, fica aquele volume. Ela vai sentar no banquinho, dói. Ela vai se relacionar, tem vergonha. Poxa vida, né? Então, se existe como a gente melhorar tirar esse problema da vida dela de uma maneira tão simples, eu acho que vale muito a pena. Então, foi por aí que eu fui na minha vida, sabe? No final agora, né? Nessa nova área. E eu fui começando a me apaixonar por isso também. E transferir toda aquela minha paixão das gestantes, eu transferi para cá. E eu tenho tentado, então, juntar a parte hormonal, né? Dos tratamentos hormonais que a gente pode fazer Queria que tu falasse melhor. Um pouquinho disso, Yara, Isso também eu falo. dessa questão hormonal. Sim, juntar isso com a questão de tecnologias da ginecologia regenerativa. Então, já te falo aí da parte hormonal, mas só para concluir a regenerativa, então, a gente pode tratar incontinência urinária, que vem junto com essa flacidez toda. E às vezes tem mulheres que têm desde dos sim, filhos, né? Sim, tem até. Eu até fiz um post uma vez aí falando de mulher jovem com perda de urina. Sim, teve a Vitube, né? Que teve filho, ela é super jovem e ela fez até uma de usar, ela tinha que usar fralda, enfim, sim. Não, acho que não é fralda o termo, mas usar um protetor, protetor, porque ela tinha perda urinária e super jovem. Então, assim, a gente pensa mais nessa menopausa, até não sabia dessa informação em relação à quantidade de mulheres. É muita mulher. É muita mulher, mas tem muitas mulheres que pós aí gestacional, e especialmente que tem mulheres cada vez mais velhas também tendo filho também, exato, né, Yara? Então já 40 40 anos. e poucos, né? 45, a gente pega muito. Então, elas já entraram no processo de perda, né? E aí acentua mais numa gestação. Então, fica realmente bem complicado para ela. Então, se a gente pode devolver tudo isso de uma maneira simples, né? No consultório, resgatando, então, a qualidade de vida para aquela senhora que já está toda cheia de medos e tabus, que ela ainda está perdendo a urina, ela fica privada de sair até num shopping center ou tomar um chá com as amigas. Muitas me dizem, eu não posso tomar água, porque se eu tomar água eu vou dar um espirro, eu vou dar uma risada, vai molhar. Rir. Imagina, né? A pessoa não poder rir, não porque poder tem rir, medo de se urinar. Então, isso aí melhora, né? A gente consegue resgatar. Muitas têm ressecamento vaginal, muitas mulheres não podem fazer reposição hormonal, porque o hormônio é um dos tratamentos que melhora muito a parte da lubrificação vaginal. Então, algumas mulheres não podem, então a gente utiliza do laser, da radiofrequência, para estimular o colágeno local e fazer com que essas mulheres tenham uma vida sexual adequada novamente. Tem também o eletromagnetismo, que faz as contrações da musculatura pélvica, para auxiliar na contração da musculatura pélvica, fazendo um fortalecimento para diminuir a perda de urina, para melhorar o tônus vaginal. Então, tudo isso existe, sabe? E, com isso, a gente vai montando assim a história de cada uma, né? Vendo o que incomoda. Muitas vezes eu preciso realmente de auxílio de um outro colega, né? Porque tem muitas que vêm com muito transtorno. E aí a gente entra na parte hormonal, que foi o que você me perguntou. Então, eu vou associando as coisas. Não existe um tratamento único que seja igual para a fulana e a outra. Não. Cada uma com a sua história. Então, até porque a gente sempre tem que desconfiar, né, Yara, de tudo que é muito... todo Não. mundo faz igual. Não, a medicina ela é única. É única. A gente tem técnicas, a gente tem tratamento, mas para cada paciente. E é isso, tu vai ouvir a história dessa mulher, né? Tu vai ver o que incomoda, e aí para aquela mulher tu vai pensar Você vai o que é melhor. pensar o que normalmente eu faço primeiro eu quero saber tudo da vida dela quando é a primeira consulta, né? Saber até o que ela faz, se ela é aposentada ou não, no que trabalha, o que ela faz em momentos de lazer, qual é o hobby dessa mulher, para a gente estimular tudo isso, né? Principalmente se a gente vai fazer terapia hormonal, porque quando a gente entra nessa questão de reposição hormonal para menopausa, que eu trabalho com reposição hormonal
para a menopausa, tá? Então, só para deixar bem claro. Porque a gente sabe, por que a Yara tá falando isso? Porque hoje em dia tem uma onda de pessoas trabalhando com reposição, fazendo indicação hormonal para mulheres que não que não precisarem. precisam. A gente não pode confundir, isso é bem importante. Porque tem o outro lado da questão também que eu posso falar, mas o meu enfoque é necessidade hormonal por perda, né, da menopausa. E aí, claro, então você tem que selecionar as pacientes que têm indicação. Não, nem todas têm. Por exemplo, Nem todas podem nem também, todas né, Yara? podem. E nem todas têm merecimento, eu te diria. Olha isso. Sabe por quê? Ó, vem polêmica aí. Sim, nem todas merecem a reposição hormonal. Porque eu pego de todos os tipos de paciente. Mas tem aquelas que chegam obesa, fumante, sedentária, não aceitam fazer uma atividade física, não aceitam a mínima dieta, não aceitam parar de fumar, nem um tratamento proposto, e elas querem a reposição. Aí eu digo, olha, querida, não posso te ajudar, porque se eu te der hormônio, você vai piorar a tua situação. Você tem que mudar teu estilo de vida, porque eu acho que o grande tratamento para a humanidade é mudar para qualquer, pra né? qualquer Para qualquer doença. especialidade, na psiquiatria, na ginecologia, Para na tudo, endócrina. não importa, né? É mudar o estilo de vida, é saber que tem que ter uma dieta adequada, que tem que fazer exercício físico. Para a mulher na menopausa, muito exercício de coxa, né? Porque a nossa reserva está aqui no quadríceps. E até porque a gente tem que cuidar dos ossos, né? Então a mulher tem que ter autonomia de poder pegar uma caixa, de poder se agachar. Exatamente. E é músculo que faz isso, que protege o nosso osso e que nos dá autonomia de fazer as coisas, né? Exato. Melhora os receptores para insulina, que a gente tem muito aqui na coxa. Daí diminui a resistência metabólica, a doença metabólica, a resistência à insulina. Aí diminui o risco de osteoporose, osteopenia, sarcopenia, e assim vai, né? Acho que para qualquer doença. Então, esses pilares, eles... Sabe que eu falo que na psiquiatria, o exercício físico, ele é prescrição médica. Tem que ter. Anotado. Eu anoto para poder também. é super importante, né? A pessoa levar para casa isso. Olha, e sempre a questão de começar, né, Yara? Uhum. Não, mas eu não consigo fazer. Começa um pouquinho. Faça o que você puder. É 10 minutos, 15. Tá bom, começa 2 vezes na semana. Leva o cachorro para passear. Isso, tem um vai netinho, caminhar. leva o filho para passear. Vai fazer qualquer coisa. Eu falo que não dá para dar desculpa. Ai, não gosto de nenhum esporte. Tu já tentou todos, porque eu tenho certeza que nem todo mundo. Não tem como a gente testar tudo. É verdade. Né? Então, alguma vai coisa. gostar. Ou eu sempre digo, faça o que você gosta, o que é menos pior para ti. Começa por aí, né? Não te super exige, mas vai um pouquinho. Tenta, né? Porque não adianta, é como eu falei, não tem como você tratar igual todo mundo, e nem todo mundo pode ser tratado dessa maneira, porque a essência do tratamento é a qualidade, é a mudança do estilo de vida, né? E aí você, claro, as pacientes dizem, tá bom, não posso tomar nunca mais na vida um refrigerante. Pode, mas tome um copo, um dia, eleja um dia, tem uma boa nutri que vai te ajudar, mas vai fazer atividade física, tenha na tua mente que o tratamento inicia por aí, né? A gente volta para a equipe multi daí, né, Multi, Yara? Um educador físico, uma Exato. nutricionista, uma terapia, né, para a pessoa também ter essa motivação para poder começar, né? E eu sempre falo outras coisas, assim, né, que vão além da parte ginecológica. Eu sempre digo, olha, analisa a tua vida, vê como é que está o teu mundo, com quem que você está se relacionando, como é que está o teu relacionamento, os teus filhos, mapeia isso para ti mesma, né? Te olha, te enxerga, como que você tá, como que você se vê nesse mundo, né? Às vezes a gente tem que abandonar algumas situações, a gente tem que se desfazer de algumas amizades tóxicas, que são pessoas que te puxam para trás, ou te dizem algumas coisas que te botam para trás realmente, né? Então, tenha bons contatos, tenha bons amigos, faça momentos de lazer, momentos né? de lazer, super importante, né? Cuide de você, goste de você. Não faz mal se você tem 30, 20, 30, 40, 50, 60, gosta de você. Se preocupe com você, né? A prioridade eu acho que é a gente. Então, e ao mesmo tempo, Yara, desculpa te interromper, mas ao mesmo tempo, tem a questão de que nós mulheres somos criadas para cuidar dos outros em primeiro lugar, né? Exatamente.
Exatamente. Então, Então, vai chegando lá nos 50, o que sobrou é da mulher. E normalmente não sobra que nada. aí é o momento da vida que tá, agora eu posso cuidar de mim. Sim, E aí, mas aí já passou tanto já tempo que passou, parece que né? não tem mais nada pra fazer, né? Acabou Exato. tudo, porque aí dedicou pros filhos, dedicou pra carreira, dedicou pro Uhum. marido, pra esposa, dedicou pra alguém Exato, e às se vezes tem deixou um em segundo familiar plano. que tem que cuidar e tudo mais, né? Nessa idade, a gente começa a conviver com esses problemas, né? Dos pais virarem nossos filhos. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Mas eu acho que dentro do contexto que cada um vive, a gente pode fazer o nosso mundinho, assim, tentar, né? Por que não tentar? Né? Porque, às vezes, tem pacientes que me dizem um monte de coisa que tudo não, 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 não. Eu sempre digo, não existe, não existe. Alguma coisa tem que dar. Ah, E até porque não tem como cuidar do outro se não se cuidar, se você né, não se amar, Yara? não É tem como amar, né? impossível. Então, é mais ou menos assim, é essa visão que eu tento passar para as pacientes, né? E aí, aquelas que precisam realmente, que não tem contraindicação de reposição hormonal, Tá. né? É o estrogênio, principalmente, que é o nosso hormônio que a gente perde, e a progesterona, que são os dois hormônios que, essencialmente, a gente faz a reposição, né? Que é o que a gente produzia E muito, que é o ovário que que produz, e aí ele produz e para de para de produzir. produzir, né? Em alguns casos, para a síndrome do desejo sexual hipoativo na mulher da menopausa, a testosterona com muito cuidado. E aí eu entro numa outra questão que eu vejo o uso abusivo de testosterona em mulher jovem, O que é um risco absurdo, né, Yara? absurdo e desenfreado, e que aí tem o outro lado, sem nenhuma indicação, porque a indicação liberada é essa que eu te falei, na menopausa, desejo sexual hipoativo. E Inclusive, a medição de testosterona, né, Yara? Muitos pacientes às vezes chegam pra mim no sim, consultório com: ai, a minha testosterona tá baixa. Vai dar não sempre vai estar baixa, sempre porque baixa. o exame foi feito para medir em homens. As tabelas não são para mulheres, então não adianta medir. E convenhamos, eu trato as mulheres na menopausa, assim, o exame serve para você ver se você não está extrapolando O o excesso. excesso de tratamento para mulher menopausada, tá? Porque o contrário é o sintoma que vai te dizer, não é? E tu deve ver muito disso também. Então, eu às E, vezes. inclusive, tem uma coisa acontecendo dessas mulheres jovens, porque agora é a moda, A né, moda, Yara? É a o moda. chip, é o não sei Uhum. o quê e tal. Inclusive, muitas mulheres que estão tendo aumento de clitóris, que depois vão parar lá contigo, né? Vão lá para eu diminuir. Porque Então, vai estar incomodando, porque exato. aí tudo isso que acontece, que seria naturalmente para a mulher pela questão da pele, vai acontecer por um estímulo hormonal. Por quê? Por uma cobrança estética, novamente, que a gente volta, né? Exato. Por quê? Porque a gente não quer. É ruim ter celulite? É óbvio que é ruim. Ninguém ama ter celulite. Mas Mas faz celulite parte. faz parte do nosso corpo, né? Exato. E aí a gente quer ter um corpo que não tem celulite, a gente quer um desempenho de academia de uma perna gigantesca, e aí a Uhum. gente fica se expondo. Aí são essas mulheres começam a ter espinha, porque aí começa essa reposição hormonal, se colocam em risco, porque a gente Uhum. sabe Que do o risco excesso, né? cardiovascular, Isso, né, em do uso excesso. desses hormônios em excesso. E é aquela coisa, né? Acho que mesmo nas mulheres com menopausa é óbvio que tem riscos, né? Porque todo o tratamento tem risco, mas é o Sim, benefício. a gente tem que ver o que vale mais para essa paciente, né? E, assim, o benefício proporcionado pela reposição bem feita, individualizada, na menor dose necessária para tirar o sintoma daquela mulher, para, inclusive, beneficiar a parte cardiovascular quando a gente usa o estrogênio no momento certo, né? Porque se a gente usar na transição menopausal ou nos 10 anos, que logo depois da última menstruação ali da menopausa, ele é benéfico, ele protege se ele for usado de uma maneira correta. Mas a gente sabe que uma mulher que já passou mais de 10 anos sem reposição hormonal, ela não deve não deve usar o estrogênio, porque ele pode, aí sim, fazer prejudicar essa paciente. Então, os casos, eles realmente são muito individualizados. A gente não pode falar em reposição hormonal de uma maneira global e muito menos sem indicação, né? Então, eu realmente, às vezes, eu fico escandalizada com o que eu vejo no consultório, porque justamente na ginecologia regenerativa, as mulheres chegam para mim para fazer a regeneração da região pélvica, da vulva, da vagina, do clitóris. E o que eu vejo, muitas vezes, é um crescimento excessivo do clitóris, justamente pelo uso abusivo
indiscriminado de testosterona e de anabolizantes, né? Então, em busca de um corpo, de um desempenho, eu nem sei do que, mas E aí tem as uma coisa consequências... que a gente vê, né, Yara, que é a questão as mulheres jovens, e muito no consultório do psiquiatra falando sobre isso, sobre a questão da libido. Ah, Aham, não, porque isso me ajuda na libido. E aí a gente vai ver, o relacionamento tá uma droga, tudo tá ruim. tá ruim, a pessoa tá num trabalho ruim, ela não dorme, ela não se exercita, ela não se Uhum, alimenta bem, só que assim, o problema é o meu libido que tá baixo. Aí ela vai ter uma relação com no marido, com a mulher, seja qual for, e mesmo aí ela tem o hormônio, e o hormônio realmente, independente de como tiver, as coisas vai ter libido. Realmente uhum, vai aumentar a libido. Só que a gente vai estar tapando sol com a peneira. Porque em exatamente. algum momento já não vai mais dar conta. Então, eu acho que o que tu falou é perfeito. A primeira coisa é ver como é que tá a tua vida. Te analisa, né? Para e olha, tá? É. Como é que tá o relacionamento? Né? Às vezes é uma mulher que ela nem sabe ter prazer sozinha. Não, não sabe Ela nada. não se encostou, ela não sabe como é que é, ela não sabe nem como é que é a vulva dela. Uhum. Aliás, as mulheres que estão assistindo vão lá, pegam um espelhinho, vão Aí eu olhar. dou de presente com o meu nome ainda no espelhinho. Maravilhosa! Ai, agora eu vou querer um espelhinho Ah, desses, que pena, Yara. podia ter trazido meus espelhinhos. Deixa, que a próxima vez eu te mando. E tu vai trazer uma vulva pra gente gravar de novo. Eu tenho até um clitóris. Pra Eu não gente sabia, ensinar. senão eu teria trazido. E o espelhinho. E o espelhinho. Então, assim, as mulheres têm que se olhar, as mulheres têm que Sim. saber o que elas gostam e ver como é que estão as coisas, porque a libido, a gente tem dois tipos de desejo, né? A gente tem o desejo primário e o desejo secundário. O desejo primário é aquele que vem do nada, que a gente tá Uhum. aqui conversando, lembra de uma coisa, tu vê uma cena e tu tem. E o desejo secundário, que é o mais comum com o passar do tempo, pela nossa vida, é aquele desejo de estímulo, é o do Sim. contato, é o do carinho, é aquela pessoa que durante o dia foi legal contigo, vocês conversaram, porque às vezes passam sem se falar o dia inteiro. Aí chega a noite, agora vamos transar. Não, gente. Não sai nada. Não tem como. Não tem como, não tem como. Porque eu vejo que a mulher, ela é muito diferente do homem, né? O homem é o on e o off, aperta o botão, tá pronto. A mulher não, é aquele negócio assim que, meu Deus do céu. Eu brinco que tem que ter a conjunção dos astros pra mulher ter desejo. Porque realmente não é tão simples. Às vezes tem filho, Sim. né? Às vezes filho pequeno, às vezes tem a preocupação do trabalho. Então, é um tema que realmente não é tão simples de resolver. Não é bota um chip e vai ter relação. Não. Porque tem vários fatores que impactam. E a principal causa de diminuição da libido na mulher, isso já tem trabalhos, é o estresse. É a principal. Lá na oitava, 63%, se não me engano, tá? É o estresse. Eu acho que a baixa de testosterona está no oitavo ou na nona colocação ali, tá? De prioridade. Mas o primeiro é o estresse. Então, tu vê, é a vida dessa mulher, né? Que então, se ela não tiver organizada, não adianta, não adianta. Eu sempre falo, quando elas me falam que perderam a libido, eu pergunto para elas, o que é libido para você? Porque assim, começa por aí, começa né? por aí a história. Porque, às vezes, o que elas imaginam não é o que eu estou pensando. E o que eu falo também não é o que elas estão entendendo. Então, eu só digo, não, vamos lá. O que é libido? Ai, pois é, doutora, não consigo. Tá, tu não tem desejo, ou tu tem desejo e na hora que está tendo a relação fica seco, ou dói, ou tu não tem orgasmo. Onde é que tu tá nessa aqui? Ou tá tudo junto, amiga? Me fala. Aí vai. Aí, normalmente, baixa estimulação, baixo desejo, associado à dor na menopausa. Porque aí que eu te falo. Ressecamento e tudo. E tem uma outra questão que é anatômica que atrapalha muito as mulheres. É que com o envelhecimento, a gente tem as terminações nervosas do clitóris, elas ficam bem no terço anterior da vagina, bem embaixo do canalzinho da urina, ali, da uretra. Então, bem ali naquele pontinho é onde ficam as terminações todas do clitóris, que na mulher ela só enxerga a pontinha, o resto está lá para dentro. E justamente naquele local é o local que a mulher é estimulada durante o ato sexual. Quando ela fica mais atrófica ou quando ela não está com lubrificação, essa terminação nervosa ela fica mais encolhidinha. Então, tu entende que no próprio ato sexual, durante o estímulo, na penetração, quando passa por ali, não estimula o suficiente. Então, ela já não era muito estimulada porque a vida já não está legal ou está com baixo hormônio na menopausa e tal.
aí ela vai ter relação, a vagina tá seca, não tem lubrificação, não encosta no clitóris. E aí não tem o preliminar, que a gente chama de preliminar, não tem, que é não tem já é todo o aquele sexo, namoro na verdade, antes, né? exato. Então, assim, é direto pra penetração, porque a maioria das mulheres nem tem orgasmo só com penetração, Não, né, não Yara? necessariamente. E muitas nem querem orgasmo, muitas querem se relacionar com Ter um momento. seu parceiro, sua parceira, querem ser felizes naquele momento. Então, essas coisas eu acho que a gente tem que explicar. A gente tem que localizar a paciente para saber o que é que não está legal para ela. E tentar entrar nessa questão. E voltando à testosterona, por exemplo, para a mulher que não tem orgasmo, não adianta usar altas doses de testosterona, porque não é a testosterona que vai estimular o orgasmo dessa mulher. Entendeu? Então, depende qual é a parte que está te faltando que você vai tratando. E mesmo assim, se você vai pegar uma menina jovem que diz que não tem estímulo, vai ver o que está acontecendo com essa menina. Provavelmente ela está usando ou um antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina, que a gente sabe, né, que inibe, ou ela está tomando o anticoncepcional, que é outro E hoje a gente fator. tem antidepressivos que não alteram a questão sexual. Exato. Sabe que eu já tive uma paciente com quase 70 anos, assim, que ela tinha uma vida sexual ativa e pelo tratamento da medicação ela começou a ter alteração. Sim, coitadinha. Mas assim, aí ela falou, Júlia, olha, eu sei que parece que na minha idade e tal. Eu falei, não, de forma nenhuma. Porque ela tinha desejo, o marido, namoravam, tudo, e aí chegava na hora o remédio atrapalhava. Vamos trocar? Troca. Então, e a gente tem possibilidade de fazer isso, sabe? E aí isso é uma coisa muito importante dos pacientes conversarem tanto com a gineco quanto com a psiquiatra, porque dá pra gente ajustar isso, né? Exato. Tem possibilidade. E que vai deixar essa pessoa mais feliz na sua vida, porque o sexo no relacionamento é só uma parte de todo um contexto, de toda uma vida, né? Mas faz parte. E independente da idade que essa pessoa tem, no caso, essa tua paciente com 70, que bom que ela consegue, né? Que estímulo para as outras, né? Eu acho maravilhoso isso tudo. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla de tudo, né? E não pensar nas coisas tão quadradinhas assim, porque o ser humano ele é muito complexo, né? A cabeça da mulher é muito mais. E é verdade, né? Em todas as fases. A gente fala que adolescente é conturbado, mas a transição menopausal, meu Deus do céu, é muito complicado. E a gente tem que dizer isso, porque as mulheres não sabem, né? Elas não sabem nem das alterações anatômicas que podem acontecer, não sabem. Então, eu tenho os moldes em casa, no consultório, para explicar. Eu gosto de mostrar. E eu digo, bota o dedo aqui, é aqui, para você saber como é que é, para você saber, se estimula, saber, né? Saiba o que você gosta, o que você não gosta. Até para dizer para a pessoa que está junto, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Exatamente. E eu acho que hoje em dia as mulheres, elas eram cheias de tabus nesse sentido, mas eu acho que a mulher está mudando bastante, tá? E acho que ela descobriu que ela pode melhorar. E que coisa mais boa isso, né? Então, eu acho que elas buscam, elas vão atrás, elas querem uma pessoa que escute, que entenda. E eu acho que é aí que eu entrei na história, porque eu com a minha idade, talvez eu sirva de um aconchego maior, não sei. Ou que tenha passado por tudo isso, existe uma certa identificação, né? E aí foi por isso que foi indo, assim, para mim. Que acabou na tua vida, tudo isso. Exatamente. E então, dá pra ver que tu adora o que tu faz, né? Não, porque eu tu gosto, vai contando eu gosto. A gente fica animado de ouvir, assim, é muito legal, assim. Mas eu acho que assim, a gente tem que descobrir qual é a nossa missão aqui, né? Então, eu achei que a minha era só fazer neném nascer na profissão, e eu descobri que eu podia fazer um pouco mais, né? E fazer a parte de ginecologia regenerativa, que me trouxe toda essa bagagem, me abriu esse outro lado para a parte hormonal, me fez enxergar a mulher dessa maneira assim grandiosa, né, e complexa. Para mim foi um grande estímulo. Então, não sei até onde que eu vou, mas eu não pretendo parar tão cedo. Isso é muito legal, né, Yara? Dá para ver que tu tem muita energia não, ainda eu para ajudar a mulherada. E eu fiquei muito feliz porque, assim, tu vê, né, as coisas, como foram acontecendo. Eu ganhei, agora no início do ano, eu ganhei um título de expert em ginecologia regenerativa do Oeste de Santa Catarina. Nossa, parabéns! Eu fiquei muito feliz porque foram 40 médicos no Brasil
e me descobriram lá em Xanxerê, então quer dizer assim, que bom, isso é mais um estímulo ainda para mostrar para as mulheres que a menopausa é só o final da nossa idade reprodutiva, né? Do útero não sai mais nenê, mas da cabeça tem que sair muita coisa boa, né? Então a gente tem que... E até porque tem mulheres que não tiveram filhos e não vão ter, e tá tudo bem Exato, também, né? mas que tem Yara, que... eu acho que é isso também, né? Às vezes a gente fala muito sobre a questão da gestação, de filhos, mas hoje tem muitas mulheres Que não optando por querem. não ter filho, ou Exato. porque não podem não ter filhos, mas isso não significa que elas não se cuidem, não se gostem, né? E não vão ter uma vida sexual. Exatamente. Né? Porque o prazer está independente da questão gestacional, né? Exato. Então ele está ali para fazer parte da vida, para a mulher ter esse momento, seja sozinha, seja acompanhada, né? Ter esse cuidado consigo mesma e saber que mesmo que entre na menopausa, tem várias opções de tratamento para poder melhorar a qualidade de vida, para não sofrer, para não ter alterações, tanto de humor, porque eu falo em relação, né, do meu trabalho em relação à cabeça, assim, porque a gente sabe que muda o humor, a gente sabe que muda muito. Então, mas ao mesmo tempo vem, que eu acho que é uma coisa muito legal, que eu admiro muito, é a questão da maturidade, assim, né? O olhar, né, dos 50, dos 40, dos 50, né? Então, isso vai chegando, né? A gente vê que as mulheres com 50 anos, normalmente elas já têm um empoderamento, assim, né? E com essas possibilidades de ter uma autoestima melhor, porque tem toda essa questão ginecológica por trás, né? Tem a questão hormonal, para essas mulheres ter essa autonomia, essa independência em relação a elas mesmas, porque às vezes vai ser a melhor fase da vida, porque é quando, se tem filho, os filhos já estão criados, é quando a carreira já está consolidada, né? Ela já tem a possibilidade de viajar, para quem gosta de viajar, ou para quem gosta de ir pro litoral, ficar no litoral, para quem gosta de continuar trabalhando, trabalhar muito ainda. Então, assim, independente do que a mulher gostar de fazer, é uma fase da vida que as coisas já estão mais resolvidas, Exato. E aí também a possibilidade de trocar, que foi o teu caso, né? Também de agora que tá tudo resolvido, eu vou mexer. Agora eu vou bagunçar tudo, vou começar de novo. Então, não tem um limite. Né? Eu acho que a gente tem se falado até sobre a questão do etarismo, né? E assim, de como a gente precisa combater isso, né? De que não existe uma idade para nada. Não existe, o tempo vai passar, a gente vai viver e a gente pode ocupar, como mulher, todos os lugares, independente da nossa idade. Exatamente. Basta a gente querer. E aí entra o autoconhecimento, né? Porque primeiro, eu acho que para uma mulher chegar assim e ter a coragem de mudar de uma coisa que ela só sabia fazer aquilo, digamos, requer um autoconhecimento muito grande. E todo desafio, ele não vem sozinho, ele traz um sofrimento. Mas eu acho que o sofrimento ele tem que servir para nos reconstruir, né? Uma nova pessoa, uma nova cabeça, e você tem que saber que você é capaz. A primeira coisa é acreditar que você é capaz, né? E pensar assim, poxa vida, eu não estou satisfeita do jeito que eu estou, eu posso melhorar. Né? Buscar pessoas que te ajudem a fazer tudo isso, né? E às vezes tomar um sacode. Às vezes a gente precisa esse sacode. Às vezes a Yara vai lá dar aquela puxada, vai na psiquiatra, vai dar uma puxada também. Às vezes a gente precisa de alguém para nos... Porque é aquela coisa, né, Yara? Às vezes até um pé na bunda nos empurra pra frente, né? Exato. Até então tem momentos da vida que é isso que a gente precisa, e né? às vezes talvez seja isso que eu faça no consultório, né? Quem sabe, né? Então é isso aí. Yara, que papo. Sério, sim, eu tô muito feliz. E sabe o que é o mais legal? Parece que eu já te conheço há anos, que assim. Coisa boa, porque a gente tá num papo aqui, parece que a gente se conhece há um tempão. Fiquei tão à vontade. Aprendi muito, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento, a tua história. Eu quero que as pessoas possam te conhecer. Inclusive, conta um pouquinho, assim, Yara. Tu trabalha em Xanxerê, mas tu tá nas redes sociais. Já fala aí teu Instagram, tuas redes sociais, o pessoal te seguir pra saber mais do seu trabalho também. Eu tô na rede social muito recentemente, assim, né? Mas o quê? E arrasando, tá? 2 anos, eu acho. Só que começou e foi. Eu acho que na rede social eu faço um trabalho de informação. Então, assim, na minha cabeça, o que eu pensei? Bom, o mundo mudou, né? A rede social existe e eu preciso usar disso de uma maneira, novamente, produtiva. O que eu posso fazer? Eu posso passar o meu conhecimento, principalmente para aquelas que não podem constar comigo. Exatamente. Porque aquelas que podem constar, elas vão lá no meu consultório. Ou elas vão me pagar consulta, ou elas vão online, ou elas... Enfim, elas têm acesso a mim.
mas tem aquelas que não podem, mas que eu tenho que achar uma maneira de levar para essas aí, pelo menos assim, que ela se desperte para as fases da vida, alguma coisa, alguém sempre aprende, né, quando escuta outra pessoa falando. E aí eu desenvolvi o trabalho na rede social e foi. E agora, sim, o que eu recebo é que as pacientes me ligam e me mandam mensagem pedindo para eu falar de determinado assunto. E é muito legal, É né, legal, Yara? é legal. Eu amo também. E aí eu falo e elas me dizem, então me explica mais sobre isso. Então, elas conseguem me passar aquilo que eu não sei, até o que elas imaginam, né? O que elas pensam. Então, é uma maneira muito próxima, eu acho. Né? E é muito legal que, às vezes, eu também na rede social, eu acho que a nossa função de médicas como educadoras também, Educadoras, né, Yara? exato. É a gente ir para a rede social, não é porque tu precisa de paciente, não. É porque tu precisa divulgar para que mais pessoas, porque às vezes a pessoa que mora lá no norte do país, ou às vezes ela mora num lugar que ela não vai conseguir constar, até por questões financeiras, mas ela tem uma informação. Eu já recebi mensagens que assim, nossa, Júlia, eu consegui conversar com o meu psiquiatra de um vídeo que tu falou. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu consegui conversar com um familiar sobre um assunto que, de repente, tu gravou um vídeo. Então, isso é muito legal. Eu falo que isso é a recompensa que a gente tem, que vai ser muito boa, né? Isso é grandioso, né? E é isso que me emociona e me motiva. Eu acho que um dos grandes motivos que me faz, que não me deixa parar para pensar que um dia eu vou parar, é poder transmitir tudo isso para as pacientes, né? É essa renovação toda que trouxe para o meu consultório, para a minha vida. E tem outra, a minha filha está chegando daqui a pouco, então, e ela quer seguir por essa área. Então, assim, eu acho que para mim vai ser a cereja do bolo a chegada da minha filha, né? Eu poder compartilhar com ela de conhecimento, trabalhar. Eu acho que esse é um prazer que eu ainda não tive, mas eu estou esperando, né? Que Deus me permita, então, que eu consiga seguir até a chegada dela. E, assim, eu trabalho em Xanxerê, oeste de Santa Catarina, com atendimento online também. E lá no consultório, né? Normalmente, o atendimento online, as pacientes, elas buscam mais pela questão hormonal, porque a parte de exame clínico eu não consigo fazer, né? Então tem que ser presencial. Mas a parte às vezes elas já têm o ginecologista, elas já me mandam os exames prontos e elas querem o meu parecer do que elas podem, o que elas devem usar, quanto à suplementação, quanto ao tipo de hormônio, né? Então é esse tipo de atendimento que a gente consegue fazer. Para pacientes que moram com pouca distância da minha cidade, elas até referem, Yara, eu estou sentindo a vulva assim, assim, e logo depois elas já vêm para reconsulta. Então, eu já fiz aquela primeira questão e elas vêm para serem examinadas, né? Óbvio que não tem como fazer isso online, mas a parte hormonal, sim. E como é que as pessoas te encontram, Yara? Qual é o teu Instagram? É @doutora Yara de Bortoli. É isso. Então, comecem a seguir, acompanhem o conteúdo dessa maravilhosa, essa médica incrível. E espero que vocês tenham gostado. Se quer deixar alguma dúvida, a gente manda para a Yara depois. Então, fiquem à vontade. Com certeza. Sugestão de tema para o podcast. Tem algum tema que vocês querem que a gente fale aqui? Então, manda sugestão. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Pod Ju e a gente se vê no próximo episódio.